No estado de São Paulo, todos os dias, uma criança morre em consequência de acidente ocorrido dentro de casa e muitas outras ficam com sequelas irreversíveis. Entre os idosos, de cada 10 quedas, 7 acontecem no ambiente doméstico, causando mortes e lesões graves. Pouco é feito para alertar as famílias sobre os riscos dessas ocorrências e para melhorar a segurança nas residências. Os paulistas ganharam uma semana de orientação e prevenção de acidentes domésticos que acontece no mês de junho. E este é o tema do programa Agora é Lei com os nossos convidados. O deputado Welson Gasparini, do PSDB, autor da lei, Dr. Anthony Wong, diretor médico do Centro de Assistência Toxicológica do Hospital das Clínicas de São Paulo, e Marcos Palumbo, capitão do Corpo de Bombeiros. Muito obrigado pela presença de todos aqui neste programa Agora é Lei. Deputado, como a gente pode conceituar um acidente doméstico? O que é exatamente um acidente doméstico? Parece uma coisa um pouco óbvia, mas não é bem assim. Não é tudo que se configura um acidente doméstico, não? Olha, em primeiro lugar, eu quero agradecer a você essa oportunidade que está dando de divulgação da importância desta semana, deste assunto, e o prazer que eu tenho em estar nessas companhias aqui. Hoje é lei. Por que eu fiz esta lei instituindo a Semana de Orientação e Prevenção de Acidentes Domésticos? A grande maioria, você já disse, a grande maioria dos acidentes, ao contrário do que muita gente pensa, ela ocorre dentro das casas, dentro das residências e vitimam, em grande maioria, crianças abaixo de 5 anos e idosos. Isso são estatísticas oficiais. Segundo dados do Sistema Único de Saúde, veja que coisa impressionante, só no estado de São Paulo morre todos os dias uma criança vítima de acidentes domésticos e outras ficam com sequelas irreversíveis. Meu Deus do céu! Veja que estatística, aqui no estado de São Paulo, todo dia morre uma criança, em média por dia, vítima de acidentes domésticos e outras ficam com sequelas incríveis. Depois, durante o programa, vão ser anunciados aqui quais são esses acidentes, o que ocorre, né? E esses acidentes também acontecem com os idosos. Então, o perigo está muito em casa. Segundo o Sistema Único de Saúde, o SUS, 1/3 dos atendimentos por lesões traumáticas nos hospitais do país ocorre com pessoas de mais de 60 anos. E veja bem, 75% destas lesões ocorrem dentro das residências. Então, eu acho que é importantíssimo esse trabalho. Eu espero que o governador do estado, ao ter sancionado esse meu projeto de lei, que agora é lei, mas dê bastante atenção realmente para colocá-lo em vigor, colocá-lo em prática. Vamos acompanhar agora uma pequena reportagem. As crianças, claro, conforme o deputado já destacou aqui, são as maiores vítimas dos acidentes domésticos. A curiosidade leva os pequenos a explorar um mundo desconhecido. A casa é um espaço de grande referência para a criança. É um laboratório cheio de novas descobertas. Muitas coisas no dia a dia são muito atrativas. E quem tem filhos pequenos sabe quanto aquela fumacinha da panela chama a atenção. Os remédios coloridos do armário, os buracos das tomadas, o ferro de passar roupa, a luz do forno do fogão, o barulho da máquina de lavar, do liquidificador, um verdadeiro playground para o pequeno descobridor. Mas se você tem idoso em casa, olha essa lista de perigos iminentes. Muitos móveis viram verdadeiros obstáculos. Escadas inclinadas com degraus irregulares, mal iluminadas e sem corrimão. Tapetes avulsos e carpetes mal adaptados. Cuidado! Até na hora de dormir, o idoso pode correr riscos. Camas e sofás muito altos ou muito baixos causam acidentes. Rearrumar a casa e retirar aquelas coisas do meio do caminho ou tampar uma tomada aberta podem ajudar bastante. Afinal, prevenir sempre será melhor que remediar.
Doutora Antoni, a reportagem falou em novas descobertas em relação às crianças, falou em obstáculos para os idosos. Se o acidente é algo imprevisível, mas o acidente doméstico ele pode ser evitado, como é que a gente então conceitua esse problema? Na realidade, a gente fala o seguinte, o acidente é imprevisível, mas 100% evitável. Nós protegemos todo o nosso lar, assim, com defesas, câmeras e outras coisas, e a gente esquece que dentro desse castelo que nós colocamos investimos tanto, é justamente ali que acontecem os piores acidentes. Acidentes domésticos é a segunda ou terceira causa de morte em qualquer país do mundo. Estados Unidos, Europa, Brasil, etc. O Brasil é pior porque em números, em incidência ou prevalência, vamos dizer assim, ele é mais grave que os outros, porque o brasileiro não toma as medidas necessárias que já por lei em outros países já são. Por exemplo, você tem que colocar telas nas janelas, você tem que proteger as tomadas. Se houver negligência, a criança sofrer acidente, quem é punido são os pais. Aqui no Brasil, não. Então, nós temos que ver essa possibilidade como sendo uma coisa corriqueira, frequente e que temos de evitar. Como se falaram, tomadas, fios descapados, fios soltos, móveis com ponta, deixar rodinhas, brinquedos nos corredores, que quem sofre acidente não apenas a criança, mas o adulto também, e principalmente o idoso que já perdeu a sua coordenação. O senhor falou em telas nas janelas, em protetores de tomada. Esse tipo de medida depende de lei, de obrigar as pessoas a adotar essa prática de proteção, de prevenção, ou é uma coisa de conscientização, passa pela escola, passa por outros caminhos? Na realidade, são as duas, né? Nos outros países do primeiro mundo, o Brasil devia estar no primeiro mundo, na realidade, porque nós temos uma economia, sexta, sétima economia do mundo. Lá nos Estados Unidos, na Europa, a legislação específica de qualquer caso para ter habite-se e tem que ser fiscalizado por entidade pública. Eu já sei, conheço várias pessoas, amigos meus têm casa lá fora. Para ter o habite-se, é preciso o prefeito, a prefeitura ou a comarca ir lá inspecionar para ver se a altura do degrau está certo, se há alguma abertura, por exemplo, no pátio, proteção, está dentro de uma distância tal que criança não consegue colocar a mão, não dizer a cabeça, a mão dentro para não prender lá. Só após o obedecido todas as regras é que você reveste o habite. Então, isso é primeiro. Mas as leis, muitas vezes, não são suficientes se a pessoa não conscientizar que o acidente pode ocorrer. Então, eu sempre digo para os pais, como eu sou pediatra, que os pais devem abaixar-se, engatinhar a altura dos olhos dos filhos, porque aí eles vão descobrir um mundo totalmente novo, que você falou, a curiosidade. A curiosidade não é só do filho, é a curiosidade dos próprios pais, porque ao olhar assim, a 20, 30 centímetros do chão, o mundo é completamente diferente, a 1,70 m, 1,80 m. Ver armários, ver brinquedos, pequenos objetos jogados embaixo do armário, e a criança acaba descobrindo, coloca na boca, engasga e acaba sofrendo uma sufocação. E tantos outros, né? A criança e jamais subestime seu filho. Eu tenho crianças de 9, 10 meses que conseguiram engatinhar, subir um degrau, puxando as gavetas, subir na plataforma da pia, abrir uma porta e um remédio da mãe, ou da avó, da mãe, aliás, para dormir, estava aberto. Simplesmente tomou 2, 3 comprimidos, entrou em coma. 9, 10 meses. Então não foi a mãe que deu, né? Foi a própria criança. Então nunca subestime que o seu filho possa fazer. A lei de Murphy. Capitão Palombo, a mesma questão sob a ótica do Corpo de Bombeiros. Se o acidente é imprevisível, mas ele pode ser prevenido, como é que a gente conceitua esse problema? Bom, primeiro que o Corpo de Bombeiros ele tem o papel como disseminador, de ser um órgão disseminador de dicas de segurança, porque quando as ocorrências acontecem, nós temos graves problemas. O Corpo de Bombeiros, quando ele é acionado para uma ocorrência de incêndio, resgate ou salvamento, a gente tem vidas humanas em jogo. E quando você tem uma situação dessa, se a pessoa ela tem uma informação anterior que possa permitir que ela não se coloque numa situação de perigo, ela com certeza vai ser a ideal, porque aí nós vamos conseguir evitar a perda de vidas humanas,
nós vamos ter uma redução de gastos públicos por causa da própria ação que uma vítima ela vai se envolver numa ocorrência e depois, se ela não se envolver, ela não vai ter um tratamento no hospital, ela não vai ter um dispêndio de gastos públicos necessários por causa desse tipo de ocorrência. E o Corpo de Bombeiros ele atende cerca de 2.000 ocorrências diárias. Cerca de 850 pessoas são socorridas no estado de São Paulo para prontos socorros. Muitas delas crianças, muitas delas vítimas, às vezes, de uma falta de informação. Que essa lei ela vai ajudar demais a população do estado a prevenir os acidentes e se manter seguro. O deputado Elton Gasparini certamente foi muito feliz nesse conceito e o Corpo de Bombeiros está aqui agradecendo porque existe um trabalho preventivo muito grande, desde a legislação contra incêndio e agora também com as campanhas de educação pública. Quais são os acidentes domésticos, capitão, mais frequentes envolvendo crianças e idosos? O senhor tem nas mãos folhetos, são pelo menos, a gente acha que são poucos, né? Mas pelo menos 48, não? Pois é. Nós temos, infelizmente, uma estatística que faz com que o Corpo de Bombeiros se preocupe bastante, principalmente em quedas, né? Então, a gente tem quedas no interior da residência, quedas provocadas, como o Dr. Wong disse, a respeito de um tapete que foi mal posicionado, uma falta de iluminação numa escada, uma tela que não estava na janela, um objeto pequeno que a criança pegou e colocou na boca, acabou se engasgando. Então, são ocorrências graves que o resgate do Corpo de Bombeiros ele faz diariamente. As viaturas normalmente não param nem no quartel, de tantos atendimentos, né? Nós temos acidentes de trânsito, lógico, a maioria dos acidentes, mas os acidentes de quedas, queimaduras e esses pequenos acidentes, eles são muito grandes e incidentes aqui no estado. O que são esses folhetos? Bom, esse aqui nós temos aqui da campanha de Bombeiro Educador, que a gente tem aí a distribuição desses folhetos. Então, por exemplo, para falar sobre o problema de engasgamento, por exemplo, de um recém-nascido, a mãe, às vezes desesperada, ela não está lá amamentando o seu filho, o Dr. Wong sabe disso, em relação a quando acontece um engasgamento por causa do próprio mecanismo da amamentação e a mãe não sabe o que fazer. Então, se ela tiver, por exemplo, acesso a esse material que hoje ele está nas redes sociais, está nas páginas de internet, uma divulgação um pouco mais ampla, certamente a lei vai ajudar a fazer isso. Se salvar a vida de um filho, que preço que tem? Né? Quanto custou toda a impressão do material ou a produção desse material que foi feito pela imprensa oficial do Estado de São Paulo, esse material aqui? Posso acrescentar o que o senhor falou? Muito importante. Muitas mães, uma das principais causas de sufocação em criança é dormir na cama dos pais. Aliás, a principal causa de morte no berço de crianças são os pais que colocam a criança na própria cama. Entende? Então a criança, os pais caem em cima, ele fica no meio de um vão. Então, no mundo inteiro, a principal causa de morte no berço é dormir na cama dos pais. É o que é a sufocação. Com certeza. Então, são dicas, por exemplo, que a gente deixa aqui no próprio folheto de engasgamento de bebê, sobre, por exemplo, não deixar alguns materiais no berço da criança, né, que ela pode, inclusive, se sufocar com o uso daqueles protetores de berço e também com alguns objetos, que às vezes ursinho, alguma coisa que a mãe coloca ali para que ela vai dormir. Esse material traz dicas de prevenção e traz também formas de socorro? Dicas de prevenção e formas de socorro, porque muitas vezes esses materiais eles podem ajudar a uma vítima que, por exemplo, teve uma parada cardiorrespiratória. Enquanto o socorro não chega, existem manobras que são necessárias no momento para que a gente consiga depois acessar o local. E essas manobras já iniciadas, a gente vai ter uma resposta muito boa, principalmente no retorno dessa vítima. Então, elas são certamente importantes. Só para finalizar esse raciocínio, se você pegar todo esse universo de 48 possibilidades, no caso de socorro, em todas as situações, há algo que ser feito em casa por um adulto em termos de socorro ou vai precisar chamar um socorro externo, o Corpo de Bombeiros, para prestar esse atendimento? Olha, lógico, dependendo da gravidade, por exemplo, na panela que a gente viu aqui no vídeo, a panela de a mãe cozinhando e certamente o cabo da panela voltado para fora do fogão. A criança ela vai olhar, ela vai querer ver o que está acontecendo ali. A partir do momento que ela colocar a mão, ela pode se queimar com gravidade.
sempre a gente indica para que as pessoas chamem o socorro, chame o corpo de bombeiros. Só que ali existem alguns tipos de ações que elas podem fazer. Por exemplo, numa queimadura, às vezes a mãe já desesperada ou por falta até de informação vai passar uma pasta de dente, vai passar alguma coisa que pode agravar a lesão, quando normalmente você deve somente lavar com água corrente, cobrir a lesão, chamar o socorro para que ele vá a um hospital de referência para ser atendido. Nós estamos aqui na TV Alesp, no programa Agora é Lei, falando sobre os acidentes domésticos. Vamos para um intervalo, voltamos em seguida. Até já. De volta com o programa Agora é Lei, aqui na TV Alesp. O nosso tema hoje, acidentes domésticos envolvendo crianças e idosos também. Deputado, quanto os acidentes domésticos custam para o sistema público de saúde? Dá para fazer essa conta? Nem é bom falar. É uma fortuna. Porque eu disse há pouco nessa entrevista que por dia morre uma criança vítima de acidente doméstico aqui no estado de São Paulo. Calcule no Brasil. E muitas outras ficam com sequelas, que então vão ter tratamentos, aquelas coisas todas. Dos idosos, são 75% vítimas de acidentes domésticos também. Então, eu fico numa satisfação muito grande em você usar essa expressão, agora é lei. Então, o governo do estado tem a obrigação de desenvolver um programa de prevenção contra acidentes domésticos. Isso vai salvar vidas, vai dar às famílias, principalmente aos pais, em momentos de grande angústia, vai dar uma assistência importantíssima e vai diminuir, sem dúvida, algumas despesas do setor da saúde, né? Agora, é fundamental, é importante que haja uma participação de todos. Eu, inclusive, faço um apelo através do programa agora. Esse movimento de prevenção de acidentes domésticos deve ser feito junto às famílias, junto às escolas, junto às igrejas. Muitos setores podem ajudar tudo isso. Se os padres, os sacerdotes, os pastores, nos dias de cultos, derem orientações às pessoas que estão ali rezando, mas reserva uns 15, 20 minutos para esta campanha que é de grande importância. Convide o Corpo de Bombeiros, um dos bombeiros, a ir lá na igreja, fazer uma exposição, como o capitão Palumbo está fazendo aqui, com todas essas possibilidades, demonstrando quantas vidas podem ser salvas e quantas crianças que podem ficar para o resto da vida com sequelas e que poderiam ser evitadas. Eu, inclusive, fiz este projeto de lei por 2 mortes que aconteceram na região de Ribeirão Preto. Uma morte e uma sequela grave. Uma foi numa piscina de uma casa. Uma piscina que não tinha todos os preparativos para evitar que uma criança pudesse cair lá dentro numa hora que os pais estão trabalhando e isso, aquilo, e ninguém estava cuidando dessa criança. Então, numa cidade da região de Ribeirão Preto, uma criança caiu na piscina, ninguém viu, quando encontraram ela já estava morta. Acidente doméstico. O outro caso foi citado aqui e acontece muitas vezes. A mãe trabalhando ali com uma panela de água fervendo, a criancinha andando na cozinha e esbarrou no cabo de uma das panelas e aquela água fervendo veio em cima, no rosto dessa criança, que ficou para o resto da vida marcado com isso. Então, meu Deus do céu, é importantíssima realmente a campanha de prevenção. Agora é lei, governador Geraldo Alckmin. Ajude a fazer com que realmente esta semana possa ser um sucesso para evitar mortes e sequelas terríveis. Deputado, pegando esses 2 exemplos, da piscina e da água fervendo ali no fogão, sendo que a prevenção passa pelo conhecimento dos riscos,
ou seja, o risco que aquela piscina tem em ficar aberta, descoberta, sem proteção, o risco de uma criança ali na cozinha, em volta do fogão, sendo que a prevenção passa pelo conhecimento dos riscos. As famílias, elas têm a consciência desses riscos, das causas desses acidentes? Eu estava conversando com o capitão Palumbo, ele tem toda uma estrutura de instruções nesse sentido, não apenas esses prospectos, esses livretos, mas orientação pode ser dada. Mas veja, por exemplo, o acidente que aconteceu daquela água fervendo cair no rosto da criança. Se o cabo da panela não ficasse virado para o lado de fora, mas ficasse virado para o lado de dentro do fogão, não teria acontecido isso. E essa criança também, dependendo da idade, porque não é só a panela de água fervendo, tem outros riscos ali também. Nós vimos aqui a questão de remédios, por exemplo. Às vezes a pessoa deixa um vidro de remédio com aquelas pastilhas, aquelas cápsulas, num determinado lugar de acesso fácil a uma criança, que de repente abre ali e engole aqueles comprimidos todos e pode levar, inclusive, à morte. Então, tem muitos casos assim que poderiam ser focalizados aqui e que podem ser evitados. Eu volto a insistir, são muitas as maneiras, a imprensa, por exemplo, e é o que a TV Assembleia está fazendo agora, dando essa oportunidade. Eu acredito que muitos pais, muitos professores que estão nos vendo e ouvindo aqui, o doutor Antony, o Palumbo, sem dúvida alguma, já vão pensar um pouco mais na necessidade, se tem uma piscina no fundo do quintal, cercar esta piscina de tal modo que, se não tiver um adulto para abrir ali, para poder a criança entrar, não entre. E outras providências também. Mas eu tenho certeza, o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, é médico. Ele sabe o quanto que é terrível uma criança com sequelas vítimas de acidentes domésticos e muito mais, aqueles que perdem a vida. Então, governador, vamos fazer com que esta lei funcione. E parabéns ao Corpo de Bombeiros, capitão Palumbo, por esta posição muito bonita que está tendo na questão de prevenção dos acidentes. Doutor Antony, vamos pegar esse exemplo do deputado em relação aos remédios. Os remédios e também os produtos domésticos, eles representam grande perigo, acho que estão nos índices mais elevados de casos de intoxicação, não é isso? De todos os acidentes, é a segunda maior ou a terceira maior causa de causa de doença ou de morte, principalmente no Brasil. Infelizmente, nas estatísticas que nós temos no Hospital das Clínicas, medicamentos são responsáveis por 60% dos relatos de intoxicações. E não são causas necessariamente de intoxicações, mas são relatos de exposição inadvertida ao acidente. Então, e possivelmente de uma causa mais grave. Produtos de limpeza é a segunda maior, 30%. E plantas, produtos de outras coisas, né? São também causa muito frequente de intoxicações. Então, o que eu acho que uma das virtudes da lei... a criança quer pôr tudo na boca, né? Pois é. E São várias causas. Né? Porque uma das causas é o próprio pai, né? A própria mãe, porque estimula a criança a tomar remédio. Qualquer coisa, dor de cabeça, nariz de dente, resfriado, toma remédio. E exige que o médico dê remédio. Então, a mãe acaba contendo gavetas e gavetas de remédio, de antibiótico, remédio para dormir, que não joga fora, mesmo após o vencimento. E aí a criança, aquela curiosidade. E outra coisa, os pais estimulam, porque falam assim, filho, toma remédio que é bom, toma isso que é doce. E o remédio doce? O remédio é doce. E a criança, qualquer, ele vai acaba se automedicando. E leva essa prática para o futuro. Pessoas de idade. Quantas pessoas de idade, no café da manhã, não toma 15, 16, 17 comprimidos? Aí aquela idade, esqueceu que tomou, toma novamente. E muitas vezes, alguns desses remédios, eles vão consultar um reumatologista, um cardiologista, um gastroenterologista, um psiquiatra, etc. Cada um dá um remédio, não sabendo o remédio que o outro médico já deu. A interação de medicamentos. Sabe que interação, efeitos adversos de medicamentos nos Estados Unidos, dá
uma despesa, você perguntou sobre despesa, 700 bilhões de dólares por ano. 177 bilhões de dólares por ano só de efeitos adversos de medicamentos ou de exagero de medicação. É a sexta causa de morte entre pessoas de idade. Entende? E aqui não é diferente. O que isso custa? Acho que não é essa estatística que nós temos. Mas eu acho que uma das virtudes dessa lei que o senhor propôs, eu quero parabenizar, é justamente instituir a semana. Ou seja, a repetição é que gera resultados. Não adianta nós fazer uma campanha e depois esquecer. Ao fazer isso, uma campanha, uma lei que seja todo ano, repetido, e acaba entrando na cabeça e a pessoa acaba tomando atitudes. Acho que é muito importante também, além de prevenir, instruir as pessoas a fazer a coisa certa na hora certa. Por exemplo, remédios. Ou se a criança pegar uma produto de limpeza ou tomar remédio, o que a mãe dá? Água ou leite? Não pode. Não pode, você não pode diluir. Se a criança tomou demais, leva para o hospital. Mas não dê mais água ou leite, porque isso não dilui, simplesmente apressa a absorção. Se for só da cáustica, ou qualquer produto cáustico, geralmente é uma lesão não muito importante, porque ele entra faz uma trilhazinha fininha pelo esôfago. Se a mãe der água ou leite, ele espalha essa substância cáustica pelo resto do esôfago, queima toda a circunferência, aí vai ter uma estenose e aí leva a uma doença muito mais grave. Por exemplo, acidentes, por exemplo, com queimadura, né, como você falou. Qual a primeira coisa que fazer? Jogar água fria. Não, a mãe passa óleo e isso piora a queimadura. Então eu acho que dentro da prevenção, informar coisas simples de fazer para coisa. Engasgamento. A mãe não sabe fazer. Pega a criança, começa a pular, e o que acontece? Aquela coisa, a loja, por gravidade, vai descer mais. Em vez de virar de cabeça para baixo, dá uns 3 tapas fortes naquela ali, né? Isso. Barriga aqui, pumba, desaloja e salva a criança. Mãe que provoca vômito, sabe o que a mãe faz? Enfia uma colher. Ou enfia o próprio dedo com aquela unha bem comprida, perfura o esôfago. Já tive 3 casos que mães perfuraram o esôfago da criança ao tentar provocar vômito. Então tem a questão da desinformação, né, doutor Anthony? E a questão também do desespero da pessoa que está socorrendo, é o maior perigo. Tentar enfrentar uma situação que ela não está preparada para isso, né? Pois é. Então acaba piorando e acaba acontecendo um novo acidente em cima daquele acidente. Que é muitas vezes pior do que a primeira. Eu tive uma criança que morreu, sinceramente, que foi no Hospital das Clínicas, que a criança de 1 ano e pouco estava, na hora do almoço, estava com uma pulseira de semente indígena. E a mãe viu a criança com aquela pulseira comendo. Então imaginou que ela tinha engolido. Levou para um pronto-socorro. A criança já estava com sono, etc., por causa da hora do almoço. Levou para o pronto-socorro e tentaram fazer a intubação. A criança teve uma parada respiratória, logo uma parada cardíaca. Ao intubar, piorou, certo? Aí levou para um outro lugar de UTI, que não tinha oxigênio, a criança piorou, teve uma parada durante o transporte, que era uma ambulância inadequada. A criança acabou sofrendo lesão cerebral permanente, porque, em primeiro lugar, a semente não era tóxica. Segundo, era muito dura, a criança não tinha nem dente para triturar. O preparo do médico também estava deficiente. Capitão Palumbo, esse exemplo do Dr. Anthony, dos medicamentos e também dos produtos de higiene, produtos de limpeza, tudo isso traz lá no seu rótulo, na embalagem, mantenha fora do alcance das crianças. Então não é falta de informação neste caso, é falta de cuidado mesmo por parte dos adultos, prestar atenção naquilo. Como é que a gente lida com essa questão da informação que já está presente ali, mas não é notada? Olha, a informação em relação ao acidente, ela deve ser bastante massificada. Ela deve ser sempre lembrada. As mães, principalmente com crianças, elas têm que estar muito atentas, né? Eu tenho uma criança de 5 anos que ela já, uma vez ela pegou num pezinho de pimenta, uma pimenta, e ela colocou na boca. Então, quer dizer, ela se intoxicou dentro da minha própria casa, e eu olhando um pouquinho ali, que você tem ali não preste atenção no que ela está fazendo, pronto, a criança é extremamente curiosa. Nós temos relatos de crianças que foram tomar cândida, que foram tomar outros produtos de limpeza
Quando no final das contas a mãe poderia, lógico, conversar, mostrar o perigo, mas a criança ainda é pequena. Ela poderia colocar um protetor no armário que impeça que ela consiga abrir a porta, por exemplo. Ou falar para a criança para ela não colocar o dedo na tomada, coisa que não adianta somente ela falar. Ou se não, por exemplo, em alguns casos, como esse aqui, nós temos um caso recente agora, lá no Rio de Janeiro, onde houve um vazamento de gás. Esse vazamento de gás ele acabou provocando o acúmulo do gás em determinado ponto da edificação, onde houve depois um ponto de ignição e uma explosão. A explosão atingiu 3 andares de um prédio, por causa não do botijão de gás, mas do gás vazando em determinado local. Então, por exemplo, o Corpo de Bombeiros ele tem uma campanha, que é uma campanha juntamente com a Liquigás, que ela faz a troca dos reguladores e principalmente da mangueira do botijão de gás, algo que ele fica lá válido por 5 anos na sua casa. Então você tem aqui o prazo de validade, e esse prazo de validade está aqui ó, até 2019. Aqui na parte de trás, eu vou virar aqui também, ó, o mesmo regulador de pressão, ele tem aqui até 2019, ele tem prazos de validade. E aí, às vezes, as pessoas até substituem, por exemplo, por causa do mau uso ou por mais antigo que seja esse equipamento, substituem essa abraçadeira por algum arame, algo que possa fazer com que o gás vaze. O Corpo de Bombeiros atendeu no passado mais de 3.190 casos de vazamento de gás, onde você poderia ter uma informação que poderia trocar, por exemplo, esse equipamento. A mangueira e o regulador de pressão, enfim, são peças que ficam atrás do fogão, atrás do botijão, normalmente esquecidas. As pessoas acabam também deixando de lado, não verificam a data de validade, porque cai no esquecimento mesmo. Falta de informação. Podia dar uma sugestão? Eu deveria proibir colocar o botijão dentro da casa. Como é o fogão, podia ser na área de serviço, porque tem um ar mais arejado e também longe da pessoa que está cozinhando. A recomendação para que a gente fale para as pessoas colocarem o botijão na parte de fora da residência. Mas algumas pessoas, às vezes, elas acabam Mas tendo... tem que ser lei. Precisa de uma lei, exato. Aqui na TV Alesp, o programa Agora é Lei, falando sobre os acidentes ocorridos dentro de casa com crianças e idosos. Mais um intervalo, voltamos em seguida. Até já. De volta com o programa Agora é Lei, aqui na TV Alesp, falando sobre acidentes domésticos envolvendo crianças e idosos. Os acidentes domésticos são comuns e podem ser prevenidos. Eles acontecem em qualquer fase da vida. E você sabia que 90% dos acidentes ocorridos dentro de casa podem ser evitados? Acidentes domésticos podem e devem ser evitados. Com prevenções, acidentes não acontecem. Preste atenção nestas dicas do Corpo de Bombeiros. As crianças em acidente doméstico, elas são as maiores vítimas e muitas acabam sofrendo lesões graves. Hoje, veremos como pequenas atitudes podem mudar isso. Esta criança é um boneco, mas poderia ser seu filho. O cabo da panela deve ficar o tempo todo voltado para dentro do fogão. Crianças devem ficar fora da cozinha quando os alimentos são preparados. Com facas e objetos cortantes, tire do alcance das crianças. Atenção no selo que indica a idade certa para usar brinquedo. 90% dos acidentes poderiam ser evitados. Na dúvida, transforme sua casa num lugar mais seguro. Deputado, eu vi aqui o seu desespero quando aquela panela de água virou e caiu água quente em cima da suposta criança, né? Ali era uma boneca, para demonstrar exatamente o que pode acontecer. Essa é o que moveu realmente a sua ideia, né, para a criação desse projeto e lei que virou lei.
Olha, eu fico até emocionado porque quero dizer a você, esse é o meu terceiro mandato de deputado estadual, que estou começando agora. Fui deputado federal também, prefeito 4 vezes de Ribeirão Preto, vereador na cidade. Mas vou ser sincero, esta lei que agora está em vigor me dá uma emoção, um sentimento muito gostoso, porque acho que, se Deus quiser, ela vai possibilitar um avanço muito grande na prevenção de acidentes domésticos e, se Deus quiser, vai salvar vidas ou crianças que poderiam ter sequelas muito grandes com os acidentes. Então, para mim, foi um prazer muito grande transformar em lei este sonho que a gente tinha. Doutor Antony, em qual idade as crianças começam a ter a noção do perigo? E só tem noção de perigo a partir de 5, 6 anos de idade. É chamada a idade da razão. Né? Antes disso, a criança age mais ou menos por instinto e, obviamente, por imitação. E, como já falaram, por muita curiosidade. Então, qualquer coisa em casa, ainda mais quando os pais estão trabalhando e a criança pequena está lá, e fica entediado. Então, vai procurar alguma coisa para fazer. E por falta de conhecimento, não ter consciência, ele acaba fazendo muitas coisas erradas. Como o capitão já disse, a prevenir é mais importante. Então, produto de limpeza, a segunda maior causa. E, infelizmente, os acidentes por produto de limpeza são mais graves do que dos remédios, porque é justamente pelo risco que elas apresentam. É muito fácil, como falou, coloca no armário a 1,5 metro do chão. Trancar melhor, mas se não trancar, pelo menos a 1,5 metro do chão, nenhuma criança de 3, 4 anos tem idade para alcançar isso. E já realmente isso já previne. Sempre pense que é possível ter um acidente. Né? Então, infelizmente, a criança pequena, por ter o menor tamanho, qualquer quantidade pode ser causa. Olha, quer ver uma coisa? Cosméticos. A gente não dá muita importância para cosméticos. Cosméticos são causa importante, ainda mais que hoje tem tantos cosméticos clandestinos, falsificados, que tem substâncias tóxicas dentro dela. Uma prática muito comum, doutor Antony, uma coisa é o próprio produto de limpeza, que já tem a recomendação para que seja mantido fora do alcance da criança, estar lá ao alcance da criança, já é um problema. O problema pior ainda é que aquela embalagem que não é de produto de limpeza, uma PET, de um refrigerante, ser usada para colocar um produto de limpeza depois, aí a criança pode associar aquilo com um refrigerante e querer ingerir. É muito comum isso, não? Sem dúvida. Muito comum. Nós temos, acho que, vários fatores aqui. Em primeiro lugar, como você falou, nós pegamos o PET para comprar ou então trocar de vasilhame ou trocar de embalagem, né? Ah, está sobrando um pouquinho, vou colocar aí dentro. Nós tivemos eu tive um caso de uma pessoa que ele queria usar um remédio para matar insetos. O único frasco que ele tinha é um remédio para tosse e colocou lá dentro. Colocou lá dentro. Uma noite a criança estava tossindo, como agora, nesse inverno, a criança está tossindo muito. A esposa não sabia disso, porque ele não colocou eu. E a criança estava tossindo, foi lá procurar a xarope de tosse e deu para a criança. Infelizmente, essa criança nunca mais tossiu. Então, são essas coisas de troca de frascos, são frequentes casos. É muito comum isso, capitão. Muito comum. O Corpo de Bombeiros atende muito casos assim. Seria o caso de proibir a venda de produtos a granel nessas embalagens? Aí já dei a ideia aqui para o deputado. Com certeza diminuiriam os casos a respeito desse tipo de acidente. Agora, em substituição, por exemplo, a algum vidro de álcool, por exemplo. As pessoas, às vezes, elas vão usar o álcool para colocar na churrasqueira, para acender a churrasqueira. Sim. E aí acaba, por exemplo, ele precisa de água. Ele pega aquele álcool, o vidro de álcool que acabou, e ele coloca água para fazer um uso ali na churrasqueira. Quando tiver um fogo muito grande, ele vai jogar água no vidro de álcool. Só que a partir do momento, uma pessoa que chega num local, e já vários casos de queimadura, inclusive já motivaram que eu tivesse aí a diminuição do índice do álcool, para que você tivesse lá uma graduação alcoólica que ela fosse menor, de 46 hoje, né? Antes era o álcool 97, quando você tinha lá, por exemplo, uma pessoa pegava aquele álcool e jogava na churrasqueira pensando que era água. E isso é um acidente que acontece demais, principalmente nos finais de semana, dentro da casa, dentro das famílias. Então, essa oportunidade com a lei, ela é muito boa, ela é excelente para que a gente possa, pelo menos uma vez por ano, discutir casos como esses
em que a pessoa substitui um vidro de água, né, por um vidro de álcool, né, e aí ela não vai conseguir ter, não vai saber o que tem lá dentro, mesmo porque eles são da mesma cor, né, aliás, incolor, mas eles têm ali algo que você não consegue diferenciar. E certamente essa lei ela vai ajudar demais na diminuição de acidentes, ajudar demais na diminuição de gastos públicos depois com tratamentos. Certamente ela vai ser muito bem empregada. Capitão, o doutor Anthony destacou, né, que as crianças a partir dos 6 anos é que começam, 5, 6 anos é que começam a ter a noção do perigo. Antes disso agem por imitação. Existem casos de crianças que sofrem acidentes por imitar, por exemplo, personagens dos quadrinhos, da televisão, super-heróis, querer fazer a coisa igual. Sem dúvida. As janelas dos apartamentos, principalmente se você tem uma criança em casa, tirar principalmente da janela, você tirar todos os objetos que possam fazer com que, por exemplo, a criança suba. Um sofá perto da janela, de forma alguma. Um puff lá que normalmente tem na sala, de forma alguma. Qualquer coisa a criança ela vai querer imitar. Então, ela assistindo um filme, ela vai querer, ela acha que ela pode voar também. E ela, com certeza, o doutor Anthony já deve ter pego casos assim de crianças que acabaram caindo pela janela porque achavam que iam voar ou, se não, que saíram pendurados com guarda-chuva. Vestido de super-homem, né? Vestido de super-homem. Exato. Deputado, voltando na questão das embalagens que não são de produtos de limpeza e que são usadas para isso, seria o caso de uma lei para proibir a venda de produtos a granel nesse tipo de embalagem? Olha, eu estou aproveitando muito esse nosso encontro aqui e eu dei até o meu cartão ao doutor Anthony e também ao capitão Palumbo, pedindo que gostaria muito de receber algumas sugestões para nós fazermos projetos de lei que possam aprimorar mais ainda o sistema de prevenção contra acidentes. Então, gostaria de receber com a valiosa experiência que os dois têm, que, por favor, me ajudem, que eu quero aperfeiçoar essa grande luta no estado de São Paulo, que eu tenho a certeza vai servir de exemplo para que nos outros estados façam as mesmas coisas também. Doutor Antônio, em qual fase as crianças mais se machucam? Aí é democrático. Independentemente de acidente, democrático. Né? Acidentes, quedas e são a causa de acidentes em qualquer faixa etária. Só que cada faixa etária tem a sua particularidade. Então, a partir do momento que a criança começa a engatinhar ou começa a dar os primeiros passos, é tropeçar, cair, pular, cair de uma cadeira, né? Ou também colocar coisas na boca, porque é aquela fase oral. A partir de 4, 5 anos, então, é aquela fase de brincar de casinha, então comidinha, então pega plantas, ou então imitar mamãe e mãe, toma remédio toda noite, eu vou tomar remédio toda noite, etc. A partir de 6, 7 anos são aqueles acidentes em parquinhos, né, prédio, etc. Então, e depois dos 10, 11 anos, então são bicicletas, motocicletas, muitas vezes porque o pai já dá uma motinha de 12, 13 anos de idade, patins, sofre, então aquela idade também que é a idade mágica, ele acha que nada acontece, então ele começa a andar em corrimão, etc. E aí, então, cada idade tem armas de fogo, infelizmente, hoje, cada vez mais frequentemente, é causa de acidentes em qualquer faixa etária. Essa semana mesmo, uma criança de 3 anos matou seu irmãozinho de 1 ano brincando com uma arma do pai. Aproveitar que o senhor está com a palavra, doutor Anthony, o tempo do programa está terminando. Sua mensagem final, em até 1 minuto, sobre o nosso tema. Dentro dessa mensagem, aquela verdade ou mentira? Botar a criança para dormir depois de bater a cabeça, isso não pode ser feito? Pois é, então, isso é uma coisa que mudou muito. Antigamente, a criança batia a cabeça, está querendo dormir, a mãe não deixa dormir. Isso pior, se tem uma queda muito importante, batida muito importante, a criança já está com edema cerebral. Não deixar ele dormir, ele fica chorando e aumenta mais o edema. O mais importante é deixar a criança tranquilizar, depois de 1 hora, 2 horas, dá uma acordadinha para ver se a criança está bem localizada, está bem, lembra que dá um pouquinho de água para beber, não vomitou, ótimo. Se vomitou, ou se depois de 1 hora, 2 horas não conseguir acordar, vai correndo para um pronto-socorro, que isso que ali deve ter alguma lesão potencialmente grave. E, principalmente, não banque o herói, pais. E não tente fazer uma coisa que você não saiba.
Posso dar um recado lá? Sim. O nosso telefone celular das clínicas é aberto para todo o Brasil. O número é gratuito, 08.014-8110. 08.014-8110. 24 horas por dia, todos os dias do ano, carnaval, Natal, etc. Não atendemos apenas intoxicações, mas também nós informamos a ação correta diante de qualquer acidente. Parabéns. Até um minuto, Capitão Palumbo, para a sua conclusão. O Corpo de Bombeiros, ele fica extremamente, com esse tipo de situação, muito preocupado. Então, os pais, principalmente aí, casas que têm idosos, vamos manter ali a segurança dessas residências, utilizando ali todo o bom senso possível em relação à iluminação, em relação ao posicionamento de objetos, em relação até animais que você tem dentro da sua residência. Qualquer dificuldade dentro do estado de São Paulo, é um telefone também nacional, telefone 193 do Corpo de Bombeiros para ocorrências de incêndio, resgate e salvamento. Não perca tempo, chame a gente, que a gente pode, inclusive pelo telefone, já fazer muita coisa. Deputado Elson Gasparini, sua palavra final. Ô, Mauro, para agradecer a você a gentileza de ter comandado esse programa aqui hoje, agradecer ao doutor Antony, ao capitão Palumbo, e podem ter certeza de uma coisa, o programa, sem dúvida alguma, vai ajudar a salvar muitas vidas e a conscientizar, principalmente os pais, da importância da prevenção. Muito obrigado. Quero agradecer a todos pela presença, pela participação nesse programa Agora é Lei aqui na TV Alesp. Nós falamos hoje sobre os acidentes domésticos causados com crianças e também com idosos. A você que nos acompanhou de casa, tchau, até o próximo programa.